Olá, moçadinha! E aí? Se adaptaram já com a nova rotina de estudos através de videoaulas? Olha, eu estou à disposição lá no Educo para que vocês possam tirar dúvidas comigo. Na aula passada, nós falamos sobre a narrativa infanto-juvenil e durante os atendimentos na semana pelo Educo, eu verifiquei que vocês tiveram dúvidas no enredo, né? Então, nós vamos revisar um pouquinho sobre o enredo, ok? Então, vamos lá. O enredo é a trama, é a teia, é o argumento, o elemento que dá sequência à história, né? Em torno do enredo é que se desenvolvem todos os acontecimentos de uma narrativa. Por isso até que eu coloquei ali trama, as pessoas conversando, mas tem que ter uma sequência na história. O enredo ele pode ser linear ou não linear. O que é isso, professora? Vamos lá. Enredo linear, os fatos apresentados de forma cronológica. Cronos, lembra de Cronos? Tempo, né? E aí nós temos no enredo a apresentação, ou seja, a situação inicial que eu falei para alguns lá no site, no nosso chat, né? Tirando dúvidas, que é necessário quando vocês vão fazer o enredo, ou reescrever o enredo de alguma história, é colocar de maneira resumida a apresentação, ou seja, a situação inicial, né, que é aqui que a história tem o início, né, o leitor é apresentado aos personagens, né, assim como conhecerá o local do espaço, né, o tempo da trama e tudo mais. Então, há a necessidade dessa situação inicial, dessa apresentação, dessa contextualização. Depois dessa parte, nós temos a complicação. Essa parte da narrativa dá lugar aí ao desenvolvimento do conflito. Estava tudo bem e de repente algo acontece para quebrar a tranquilidade daquela trama, né? Então é o que acontece aí, começa então a história a se desenrolar a partir desse conflito. Depois então da complicação nós temos o clímax, que é o momento mais tenso da narrativa, da trama, o qual exige uma solução, exige um desfecho. E o desfecho, então, é o que encerra o enredo, a solução para o fim dos conflitos que aconteceram ao longo da cena. Ok? Então, um exemplo aqui de enredo linear. Vou ler um trechinho escrito por Osman Lins em seu conto A Partida. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo. Passava das 3. Restava-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me então o desejo de não passar mais em 1 hora naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me, calcei os sapatos, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras, que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Vejam que aqui o autor ele está sequenciando, ele está narrando os fatos numa sequência cronológica, há uma ordem aí, como se fosse um reloginho, né? Vai acontecendo os fatos, aí vai num crescendo. Nós também temos o enredo não linear. O enredo não linear, ele vai apresentar uma descontinuidade temporal. Ele utiliza recursos como o flashback. Olha o que nós escrevemos aqui, que o enredo não linear, ele confunde essa sequência da história, ou seja, ele desenvolve-se descontinuamente com saltos, antecipações, retrospectivas. E tem um autor que faz isso
lindamente Machado de Assis, no seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Nós temos aqui então um exemplo de enredo não linear. Nesse livro, que é um clássico desse tipo de enredo não linear, já que ele começa contando a narrativa a partir da morte dele, né? Ele já está ali morto e começa a contar, a fazer uma retrospectiva da sua vida até chegar finalmente quando ele morreu. Mas ele já começa contando ali, é como se o morto falasse, né? Então ele faz isso de uma maneira muito bacana. Eu sou muito fã de Machado de Assis e acho que vocês devem ler muitos contos dele. Não só livros, mas tem alguns contos que já são mais breves e que são bem bacanas e muito interessantes aí. Veja um trecho desse Memórias Póstumas de Brás Cubas. Algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim. Isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim, mais galante e mais novo. Vejam que ele então começa a contar a partir da sua morte. Aí ele conta como ele decidiu fazer isso. Esse é um exemplo então de narrativa não linear. Gente, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre enredo e o que vocês tiverem de dúvidas, não hesitem em me procurar no Educo em horário de aula. Eu estarei à disposição e terei o maior prazer em ajudar a cada um de vocês. Agora, vocês devem fazer os exercícios que eu deixei lá para fixar, tá bom? Um grande beijo e até a próxima!